Já faz tempo que o Bahia está interessado em um goleiro, né? Aliás, tentou contratar vários goleiros nesta temporada 2025, mas não deu muito certo. Falaram em vários nomes aí, goleiro do Atlético Mineiro, goleiro não sei da onde, Patrick Siqueira, tal, vários, mas acabou com que o Ronaldo pegou a titularidade com a saída do Marcos Felipe e tá fechando o gol, viu? Aí eu quero fazer uma pergunta para você, torcedor do Bahia. Ronaldo tem que ser o titular na temporada 2026? Ou o Bahia tem que contratar um goleiro de nome, de peso e Ronaldo ir para o banco? Ou melhor, o Bahia investir num jovem goleiro que foi titular ou é titular ainda do clube que acabou de ser campeão da Série B e trazer o cara para o banco e Ronaldo ficar como titular. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Melhor conteúdo esportivo do YouTube, Nerd Futebol é show, vem fazer parte do clube. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Canal novo, tudo novo, notícias novas, algumas nem tanto, como é o caso desta notícia aqui, mas vale a pena trazer a visão do nerd sobre o assunto, né? Neste vídeo, nós vamos falar sobre o goleiro que o Bahia tem interesse. Goleiro do Coritiba. Mas antes, vamos falar dos dois últimos jogos do Bahia e como vai ficar aí caso o Bahia não consiga chegar na fase de grupos da Libertadores. Os próximos dois jogos do Bahia serão contra Sport na Casa de Aposta Arena Fonte Nova no dia 3 de dezembro, às 20 horas. E no Maracanã, no dia 7 de dezembro, domingo, às 16 horas, Fluminense e Bahia. Eu acho bom o Bahia vencer o Sport, viu? Porque lá, contra o Fluminense, o negócio vai ser complicado. E a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: o Flamengo é o primeiro com 75 pontos, seguido por Palmeiras com 70, Cruzeiro com 69, Mirassol com 63, Botafogo com 59, Fluminense com 58, Bahia com 57, São Paulo 48, Corinthians 46 e Grêmio 46. Pois é, galera, olha só, a gente tá vendo aí que o Bahia tá na 7ª colocação, o Bahia não será mais ultrapassado por ninguém, mesmo que o Bahia perca para o Sport, que eu acho difícil, né? E para o Fluminense, aí sim já é mais fácil perder, né? Porque o Bahia jogando fora de casa, vai ser um jogo de 6 pontos, o bicho vai pegar, viu? No dia 7 no Maracanã. Mas o Bahia já não será ultrapassado por ninguém, tá? Então o Bahia não perde a 7ª colocação. Com a 7ª colocação, o Bahia já tem garantida a pré-Libertadores. Isso todo mundo já sabe. O Bahia já tem garantido a pré-Libertadores. Ok, o Bahia vai para a Libertadores, mas ainda não sabemos se vai para pré ou para a fase de grupos. A verdade é que quem vai para a fase de grupos neste momento é o Botafogo, que está na 5ª colocação, mas tem apenas 2 pontos a mais do que o Bahia, né? Então o Bahia tem mais 6 pontos em disputa. Claro que não adianta nada o Bahia vencer o Sport e vencer o Fluminense e o Botafogo ganhar os outros 2 jogos. Porque assim, o Bahia passaria o Fluminense na tabela, iria para a 6ª colocação, mas de todas as formas iria para a pré-Libertadores. Só a 5ª colocação. Neste momento, só a 5ª colocação faz com que a gente tenha a certeza de que este clube, no caso o Botafogo, nesse momento, vai para a fase de grupos da Libertadores. Até porque o Campeonato Brasileiro vai terminar primeiro do que a Copa do Brasil. Então, por exemplo, se o Bahia terminar o campeonato em 5º, fecha o caixão. Já sabemos que o Bahia vai para Libertadores da América na fase de grupos. Mas se o Bahia terminar em 6º, aí nós vamos ter que aguardar. Porque o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro joga contra o Corinthians, né? Acho que é Cruzeiro e Corinthians e Vasco e Fluminense. Ou é o contrário? Não me lembro. Eu sei que Cruzeiro e Fluminense estão aí nas semifinais aí da Copa do Brasil. Depois eu vou até trazer um vídeo sobre isso. Não sei se eu vou trazer neste canal ou no Nerd Futebol. Mas o Cruzeiro e o Fluminense estão aí nas finais aí da Copa do Brasil. Semifinal, depois finais. E aí o que é que acontece? Se o Cruzeiro, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro está na frente do Bahia na tabela, o Fluminense também, né? O Fluminense também. Então o ideal seria o Cruzeiro ou o Fluminense vencerem a Copa do Brasil
Se isso acontecer do Cruzeiro ou Fluminense vencer a Copa do Brasil, abre mais uma vaga. E aí o Bahia, se tivesse na sexta colocação, se tivesse passado o Fluminense e o Bahia tivesse na sexta colocação, o Bahia poderia se aproveitar e ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Porque aí uma vaga se abriu pelo título da Libertadores, já que o Flamengo foi o campeão e é o líder do campeonato, e a outra vaga abriria com, por exemplo, Cruzeiro, sendo campeão na Copa do Brasil, e já que o Cruzeiro está no G3 do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia, mesmo na sexta colocação, entraria na fase de grupos da Libertadores. Mas isso a gente ia ter que esperar a Copa do Brasil terminar, e a Copa do Brasil termina lá para o dia 20, se não me engano, de dezembro, ok? Então o melhor seria o Bahia, neste momento, o Bahia garantir a quinta colocação no campeonato. Torcer para que Botafogo perca pelo menos um jogo, né? Se Botafogo perder pelo menos um jogo, o Bahia sai de 57 e vai para 60, né? Então, Botafogo perdendo um jogo, Botafogo fica com 59. Se o Bahia ganhar do Fluminense, ganhando do Sport e ganhando do Fluminense, o Bahia vai para 63. O Botafogo só poderia chegar no máximo a 62. Então, o Bahia ficaria na quinta colocação. Estou falando Botafogo porque é quem está em quinto, né? O Bahia ficaria na quinta colocação do campeonato. O Bahia estaria garantido na fase de grupos da Libertadores. E depois aí, ó, o torcedor do Fluminense, do Bahia, do Botafogo ia ver quem foi campeão na Copa do Brasil para ver se abriu uma vaguinha para eles. Como é que é o ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Agora vamos falar sobre o goleiro que o Bahia está interessado. E ele chama-se Pedro Morisco. Ele é jogador do Coritiba. Assinou contrato no dia 1º de janeiro de 2023 e tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2027. Ou seja, nós vamos entrar em 2026. Então tem 2026 completo e 27 também. Então se o Bahia Grupo City quer o jogador, tem que comprar. No seu currículo, que é ainda recente, ele tem um título brasileiro, que é o da Série B deste ano, da temporada 25, pelo Coritiba. Lembrando que o Transfermarkt geralmente não coloca títulos estaduais, tá? Eles só contabilizam títulos de Copas, de campeonatos nacionais ou campeonatos internacionais. Então, neste caso, o Pedro Morisco foi campeão este ano com o Coritiba da Série B do Brasileiro. Ele que é goleiro, tem 1,91 m, tem apenas 21 anos, é natural de Coritiba, no Brasil. O histórico de transferências dele praticamente não existe, né? Ele saiu das categorias de base do Coritiba para o profissional. Ele ingressou nas categorias de base do Coritiba em 2023, ok? Jogou ali pelo Sub-20, depois foi para o profissional do Coritiba e é o goleiro campeão da Série B do Brasileiro. E aí estão alguns números do jogador para que você possa acompanhar, né? Números a nível mundial. Ele é o goleiro de número 3.252. Tá na colocação de 3.252 jogadores mais valiosos do mundo, ok? Segundo o site Transfermarkt. Pelo Coritiba ele é primeiro, né? Primeiro, que ele é o goleiro titular. Na Série B ele foi o quarto jogador mais valioso da Série B deste ano, 2025. Ele está ali na colocação 201 de jogadores mais valiosos nascidos em 2004, na colocação de 181 dos jogadores mais valiosos com a posição de goleiro, ou seja, na posição de goleiro a nível mundial, ele está no número de 181, e ele está na colocação de 293 de jogadores mais valiosos do Brasil. Aí é que está interessante, né? Jogadores mais valiosos do Brasil, conta tudo, né? Centroavante, goleiro, ponta direita, lateral, zagueiro, tudo, né? E na posição de goleiro, ele está em número 181 do mundo. E na posição de jogadores, né? Ele está na posição de número 293. Aí foram alguns números do Transfermarkt, alguns números do goleiro que o Bahia está interessado. Mas o Coritiba parece que vai endurecer, viu? Não vai liberar assim tão fácil, não. O Bahia vai ter que soltar um dinheirinho. A pergunta é, será que o Coritiba vai fazer igual ao Casa Pia de Portugal? Casa Pia é um time pequeno que quis, meter a guilhotina no Bahia. Essa que foi a verdade. Aí o Bahia fez, não! Quis cobrar uma fortuna pelo goleiro Patrick Sequeira. Será que o Coritiba vai querer, meter a guilhotina no Bahia também? O povo sabe que o Bahia tem dinheiro e, tome! Vamos aguardar. Você, torcedor do Bahia, já sabe. Esse canal ainda está no começo, ele não é monetizado. Então, a sua ajuda é com like, compartilhamento
e comentários. Você deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e compartilha. Se você fizer essas 3 coisas, o algoritmo vai desenvolver ainda mais esse canal, vai empurrar esse canal para muito mais outros torcedores do Bahia, e aí quem sabe a gente cresce, né? Meta de inscritos para esse vídeo aqui. Meta de inscritos, 30 inscritos. Será que chegamos a mais 30 inscritos através deste vídeo? E outra, se você, torcedor do Bahia, chegou até o final deste vídeo, uma palavra para você colocar aqui nos comentários. Sabe qual? Sabe qual? Nerd. Publica a palavra nerd aqui nos comentários, que aí eu sei que você chegou até o final. Deixa like nesse vídeo, comenta e nos vemos no próximo vídeo. Compartilha, galera. Tchau!